estamos de volta com o nosso curso Como Sair das Dívidas e nós estamos falando como a mente trabalha. Nós vamos falar um pouco agora como funcionam os paradigmas, como é que são formados de fato os nossos pensamentos mais profundos, como é que se processam os pensamentos mais profundos em nossa mente. Você já imaginou por que você se parece tanto com seus pais, com seus parentes? Você já imaginou por que muitos hábitos você tem hoje, muito como seus pais, como seus avós? Você já se questionou por que você continua tendo os mesmos resultados de novo, de novo e de novo? Você já se perguntou por que indivíduos que têm uma educação maravilhosa não estão indo muito bem? Estão, na verdade, alguns ou muitos deles imersos nas dívidas, enquanto que tem outras pessoas que às vezes mal frequentaram a escola, estão tendo resultados extraordinários, recebendo milhões, construindo organizações no mundo todo e fazendo coisas maravilhosas. Você já fez essas perguntas? Eu fiz muitas delas. Sinceramente, eu passei 20 anos só fazendo essas perguntas e eu sofri ao longo desses 20 anos muitas derrotas financeiras. E de verdade eu quero compartilhar algo com você muito pessoal que eu tive. Eu fui humilhado muitas vezes, eu tive muita dor, eu passei muita vergonha perante familiares, gerentes de bancos, porque eu tinha uma vida financeira desequilibrada. E não era pelo fato de eu ter perdido o emprego ou ter tido algum problema de saúde na família, porque eu simplesmente não sabia lidar com o meu dinheiro. A última vez que eu falei das minhas finanças pessoais, eu já trabalhava numa grande empresa multinacional e mesmo assim eu adquiri uma dívida de cheque especial no cartão de crédito de quase 10 vezes meu ordenado. Eu não sei, eu não tinha dinheiro muitas vezes nem para comprar pão. E vocês imaginem como é que é um negócio desse. Eu posso dizer a você com muita segurança, a sua dificuldade financeira não é por culpa sua, não é por culpa da crise, não é resultado da sua preguiça, da sua loucura, da sua ganância, da sua estupidez, como muitas pessoas lhe acusam. Não é isso. Tenha certeza que não é isso. O problema financeiro que lhe assola é parecido com o meu. Eu aprendi lições valiosas em meio a toda essa turbulência que eu passei. E eu posso lhe dizer uma coisa, que você não é o culpado. O que você tem que fazer é aprender a mudar as suas crenças, a sua mentalidade, o seu paradigma. Então, começar a procurar respostas com certeza é um bom conselho. Se você está procurando por isso, você vai encontrar com certeza esse curso aqui, conforme eu já disse. Não é o foco, né? Nós trabalharmos na questão da mentalidade financeira, da inteligência financeira, da mudança de paradigma, mas eu vou introduzir para você aqui, te mostrar como é que funciona a questão do paradigma, como ele é formado. Então, eu posso explicar para você o porquê dessas coisas acontecerem. E eu vou explicar essa questão de um modo muito simples. Então, vem comigo aqui que eu vou te mostrar. Essa aqui é a representação da sua mente consciente e essa aqui é a representação do seu corpo. A sua mente subconsciente, ela é programada com uma coisa que nós chamamos de paradigma. O paradigma nada mais é do que são hábitos, infinidade de hábitos, né? E os hábitos nada mais são do que são ideias, né? Ideias fixadas na mente subconsciente que faz você agir sem nenhuma consciência. E são as nossas ações que produzem resultados, tá? Então nós vamos ver que aqui dentro da mente subconsciente é onde tudo acontece. O nosso paradigma, na verdade, é que controla nossas ações, que geram uma vibração no nosso corpo, que vai gerar, consequentemente, as nossas ações. Nós somos programados geneticamente, nós recebemos uma carga genética que nós recebemos dos nossos pais, e é por isso que nós parecemos tanto com nossos pais. Porém, após o nosso nascimento, nós somos programados pelo mundo exterior, então pelos fatores exteriores. Se você tem uma pessoa que nasce nos Estados Unidos, por exemplo, uma criança, ela aprende a falar inglês. Quem nasce no Brasil, ela aprende a falar português. E não só isso, é só um exemplo do idioma, né? Mas recebe toda uma carga, toda uma cultura, todas informações do meio em que ela vive, que vão massificando, que vão formando, que vão escrevendo tudo que está no paradigma. A mente subconsciente, em um determinado momento, ela gera o que nós chamamos de barreira, né? Aquele que nós já vimos anteriormente, os 7 anos, o neocórtex se fecha, então é a barreira que é formada, e aí então
é formada a mente consciente. Essa mente consciente ela é relacionada aos fatores sensoriais, né? A ver, ouvir, sentir, cheirar, né? Sentir o sabor, o visual, o auditivo, o tato, o paladar, o olfato. Ela também recebe uma carga muito forte do que nós chamamos de fatores intelectuais, que é a percepção, a intuição, a razão, a imaginação. E esses pensamentos, todos os pensamentos, eles geram uma vibração, essa vibração no nosso corpo que produz um resultado, que produz uma reação, né? O corpo produz uma ação que produz uma reação, e a ação é o efeito da reação. Então, tudo isso, tecnicamente falando, é a ação que causa uma reação. E a ação-reação controlam as condições circunstanciais e ambientais da nossa vida. E então, o que é que acontece? Como é que se processam as coisas? Você pode ter pensamentos positivos ou pode ter pensamentos negativos, né? Isso depende do que está no seu paradigma, do que está guardado aqui no seu paradigma. Todas as ferramentas maravilhosas que nos habilitam a pensarmos o que quisermos, está tudo aqui, né? Então você pode pensar em harmonia com o seu paradigma ou não, mas saiba de uma coisa, que se você só vai ter os resultados que você pensar harmonizado com o que está guardado no seu paradigma. Nós podemos construir ideias positivas, ideias negativas, nós podemos construir ideias que estão em harmonia com o paradigma. Se o paradigma estiver construído do tipo X, por exemplo, tá? Então, se nós tivermos ideias do tipo X, elas vão se bater, vai dar certo. Se eu pensar, o paradigma está construído aqui numa ideia tipo X, e se eu pensar igual a ele, esse meu pensamento vai produzir uma vibração no corpo que vai produzir um resultado. Mas, se eu pensar do tipo Y, meu paradigma for X, isso não vai produzir nenhum resultado. Por quê? Porque o que está guardado é o nosso paradigma ele não deixa você agir. Você deve estar se perguntando, quanto tempo eu preciso passar para mudar o meu pensamento, né, o meu paradigma? Porque se o pensamento for, eu intelectualmente sei que eu posso prosperar, eu posso ter riquezas, eu posso ter dinheiro, mas o paradigma diz o contrário. Por exemplo, se você viveu numa vida de escassez, se você nasceu num ambiente em que era acostumado viver na falta, na escassez, nunca tinha nada, então o seu paradigma ele foi escrito de maneira escassa. Se você vivia num ambiente em que só falava em dívidas, em falta de dinheiro, em coisas ruins, o seu paradigma foi escrito dessa forma. Então, para você hoje, intelectualmente falando, pode não ser normal isso. Você não gosta de ser assim. Mas o que está guardado no mais íntimo do seu ser, na sua mente subconsciente, naquele oceano profundo que nós vimos na aula anterior, é o que está, de fato, regendo a sua vida. Então, você precisa mudar o seu paradigma, você precisa mudar a maneira como você pensa. E aí você está me perguntando, quanto tempo eu vou passar para mudar essa maneira como eu penso? Eu passei 20 anos. Eu passei 20 anos buscando respostas. Mas você não precisa passar 20 anos, tá? Com certeza você não precisa. Sabe por quê? Porque hoje eu sei perfeitamente como mudar os paradigmas, como reescrever o paradigma, como fazer essa mudança. Claro, esse curso aqui não é o curso para nós fazermos isso. Esse curso aqui você vai aprender de maneira cognitiva, de maneira inteligente, como sair das dívidas, executando 6 passos e usando 25% da sua renda mensal. Tá? Mas nós temos um curso, eu tenho um curso em que você vai aprender como mudar esse padrão de comportamento que há na sua vida, que era um padrão de comportamento que era na minha vida, que era um padrão muito ruim, muito danoso, que me trazia muitos e muitos males. Então, o que acontece? O nosso cérebro, nós temos na nossa mente como se fossem estradas. Nós temos vias. Quando nós nascemos, nós praticamente não temos conexões. A criança nasce e ela não sabe andar. Então ela vai desenvolvendo, daqui a pouco ela aprende a se virar, daqui a pouco ela começa a se sentar, daqui a pouco ela começa já tentar se levantar, então até um ponto em que ela
começa a segurar em algum objeto na parede ou no bercinho e começa a ficar de pé. E depois, quando fica de pé, ela começa a trocar uns passos, segurando nas coisas, e até ela começar a andar. Os primeiros passos são ela anda igual um robô, sem movimentar as articulações, e depois ela desenvolve a maestria em andar. Mas tudo isso, esse fenômeno não acontece nas pernas. Esse fenômeno acontece aqui, ó, na cabeça. São conexões neurais, são vias neurais que são construídas. Isso a neurociência explica isso. Então, tudo na sua vida, querido, tudo na nossa vida são conexões neurais que podem ser construídas em qualquer momento da vida. Eu não sei qual a tua idade hoje, se você tem 20, se você tem 30 anos, se você tem 50, 60 ou 70 ou mais, não importa. Sempre é tempo de mudança e sempre há tempo de aprender. Eu conheço histórias de pessoas que aos 65 anos estava a ponto de cometer suicídio porque não havia tudo que tinha feito na sua vida tinha dado errado. E quando ele estava escrevendo uma carta de despedida para cometer suicídio, ele começou a colocar naquela carta tudo que ele gostaria de ter feito e não fez. E naquele momento ele disse, puxa, há algumas coisas que eu gostaria de fazer que eu não tentei direito, eu poderia tentar de outra forma. E aquele cara, ele foi, né, pegou algumas receitas que ele tinha herdado, que tinha pego com a mãe, de um frango, e começou a fazer aquele frango e vender de porta em porta, e aos 83 anos aquele homem se tornou bilionário. Então sempre há tempo de mudança, sempre há tempo de aprender, sempre há tempo de construir novas coisas. Nunca é tarde, com certeza nunca é tarde. Então é por isso que você está aqui nessa jornada junto comigo. E esse aqui é a representação de um neurônio, né? O neurônio o neurônio pós-sináptico e o pré-sináptico. Os neurônios eles não se encontram, eles mantêm uma distância de um neurônio para o outro, é chamado de fenda sináptica, e essas conexões que são feitas entre os neurônios feitas através de neurotransmissores. Tá? Então existem neurotransmissores bons e existem neurotransmissores que não são tão bons. Né? Existe a serotonina, por exemplo, que é o hormônio que é o neurotransmissor da felicidade. Existe a dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Então, você também no nosso curso no método GID, você vai aprender algumas técnicas de como você mesmo, né, fazendo alguns exercícios, você está no estado, às vezes, um estado ruim, se sentindo mal, e você faz um exercício ali de 2 minutos, você começa a se sentir bem, porque você aprende você mesmo a construir, a fabricar neurotransmissores que lhe fazem bem. O grande propósito de tudo é como reprogramar crenças. Como é que se reprograma crenças? Como é que nós fazemos reprogramação de crenças? Como é que nós mudamos as crenças de uma pessoa, como é que nós pegamos uma pessoa que tem crenças ruins com relação a dinheiro, que vive endividada, e como é que é o trabalho que é feito com essa pessoa? Existem 2 formas de se mudar crenças. Uma delas é por repetição. Existem crenças que elas estão tão arraigadas naquele oceano profundo que são necessários cerca de 8 anos para que uma crença daquela seja mudada, repetindo todos os dias uma ação. Eu acredito que você não tem 8 anos, nem tem essa paciência toda para ficar 8 anos, né, repetindo a mesma coisa. E existe uma forma mais rápida de mudar, que é a que nós chamamos de exercício em que nós fazemos, né, exercício de coach, que nós fazemos, usamos a técnica do visual, do auditivo e do sinestésico. Nós fazemos um exercício que envolve esses 3 principais sentidos do corpo humano, e nós conseguimos, num exercício de 20 minutos, de 15 minutos, de 30 minutos no máximo, mudar padrões comportamentais que têm, talvez, trazido dano ao longo de toda a sua vida. Mas, conforme eu falei, esse não é o foco do nosso curso. O nosso curso aqui é tratar, ensinar cognitivamente como sair das dívidas, e é o que nós vamos entrar agora na próxima aula. Fica conosco, que nós vamos entrar especificamente agora
como sair das dívidas de maneira inteligente, sem sacrifícios, em 6 passos inteligentes e utilizando apenas 25% dos seus rendimentos mensais. Tá bom? Nos encontramos já na próxima aula. Tamo junto!